1 Reis, capítulo 12, a partir do 25. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim. Passou a residir ali, dali edificou Penuel. Então ele pensou: agora o reino voltará para a casa de Davi. Se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Pôs um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos lugares altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes, que não eram dos filhos de Levi. Versículo 32. Instituiu uma festa no 8º mês, do dia 15º do mês, igual à festa que se realizava em Judá. Ofereceu sacrifícios no altar. Fez o mesmo em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que havia feito. Também em Betel estabeleceu sacerdotes, que serviam nos lugares altos, que havia construído. No 15º dia do 8º mês, escolheu a seu bel prazer. Ele subiu ao altar que havia construído em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Oremos. Senhor, estamos diante da Tua palavra e queremos que o nosso coração esteja inclinado, esteja disponível, seja terra fértil, terra boa, para que esta palavra eterna, imutável, seja lançada na nossa vida, no nosso coração, e se torne vida, se torne testemunho, se torne adoração ao Senhor, ó Deus. Transforma as nossas vidas. Nós precisamos de uma capacitação do Teu Santo Espírito para entendermos as Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. 1 Reis, capítulo 12, nós temos o reino dividido. Não apenas o reino, o culto em Israel também foi dividido. Na verdade, nós estamos diante de uma tragédia aqui, neste capítulo. Isso acontece sob o reinado do filho de Salomão, o rei chamado Roboão. No capítulo 12 nós lemos apenas o final, mas o contexto, o pano de fundo que está acontecendo aqui nessa narrativa. Se o reino dividido já não bastasse, o culto em Israel também fora dividido. Para nós entendermos, após a morte do rei Salomão, seu filho Roboão, ele chega ao trono, e neste capítulo, neste tempo, o reino ele é dividido, o reino do norte e reino do sul. Então, Jeroboão, esta figura que aparece aqui para usurpar o reino de Israel. No capítulo 12, todo Israel se reúne numa cidade chamada Siquém, para estarem ali, para fazerem Roboão, o filho de Salomão, ser rei. Era justo, o descendente que deveria ser rei era este homem, e havia todo esse reconhecimento de Israel. Então surge esse personagem, que já fazia oposição para Salomão, lá no seu reino, ainda vivo, que é Jeroboão. E ele surge com todo o povo ali em Siquém e faz
um pedido juntamente com todo aquele povo, no capítulo 12, versículo 4. Todo aquele povo faz um pedido justo naquele tempo, para aquele rei que estava começando a sua carreira ali como rei em Israel. O capítulo 12, versículo 4 nos diz: olha, Roboão, seu pai, Salomão, nos impôs um pesado jugo, alivia a dura servidão de seu pai, e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Então, eles estavam ali pedindo uma coisa justa, por quê? No tempo de Salomão, momento de grande prosperidade. Quando nós lemos a história desse rei, nós vemos ali um momento áureo, um momento top na história de Israel. Mas tudo aquilo tinha um gasto. A corte de Salomão, o exército deste homem, também todo o suprimento, toda a riqueza deste governo, deste reinado, e adivinha, saía do bolso de quem? Do povo. Conhece alguma história parecida assim? Onde o povo, através de duros impostos, de uma carga tributária excessiva, pagava o luxo da nobreza. E tudo aquilo foi desgastando, e aqui nesse momento era hora de se pedir: olha, alivia a carga desse povo, e nós vamos o servir com todo o coração, com todo o prazer. E Roboão, diante desse pedido, como um rei, normal, ele pede conselhos, e ele diz: olha, volte daqui a 3 dias e eu trarei a resposta para vocês. Aí ele se aconselha com os anciãos, e os anciãos têm uma palavra equilibrada, e diz: olha, meu rei, se você aliviar a carga desse povo, que já está sofrendo tanto, eles vão servir você com toda alegria, é justo, é válido que você seja o rei, mas dá uma aliviada aí para o povo. Mas não satisfeito, ele se aconselha com os jovens, e a tirania estava no coração daquela geração. E os jovens já têm uma palavra completamente diferente. Ele diz: não, Roboão, facilita nada não, diz para esse povo que o seu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do seu pai. Ou seja, tá difícil, mas vai piorar a coisa. E aquele homem imprudentemente segue esse conselho tolo, se torna um líder tirano, e quase que uma guerra civil acontece em Israel. Jeroboão, com as 10 tribos do norte, eles se revoltam: olha, não tem mais condições, e a casa de Davi, que eles se virem, nós não precisamos mais de vocês. Até Roboão tenta um acordo diplomático ali, quase que ele também é morto, e a ira se acende no coração daquele rei, daquele tirano, e liderados ali por Roboão, ele reúne um exército de 180 mil homens das tribos de Judá e Benjamim. Imagina, olha a cena, Israel lutando contra o próprio Israel. Tem uma frase que diz que numa guerra civil não existem vencedores, apenas sobreviventes. Um banho de sangue estava para acontecer aqui no capítulo 12. Mas Deus intervém naquela nação, Deus intervém naquele tempo. Ainda no capítulo 12, versículo 22, se havia uma fagulha de juízo naquele povo, estava ali no profeta Semaías. Ele se levanta, traz uma palavra de Deus e fala: olha, não façam guerra, tudo o que está acontecendo aqui é permissão do Senhor. Deus está de maneira soberana conduzindo esta nação. Mas quase que uma tragédia, uma tragédia aconteceu, mas ela poderia ser pior, com uma guerra civil entre aquele povo. Esse é o contexto para nós chegarmos aqui no versículo 25. Diz que Jeroboão, agora o rei da parte norte de Israel, ele edifica uma cidade em Siquém, e ali então se tornou a capital provisória. No futuro, a capital do reino do norte seria Samaria.
Mas como estava no início ali desse reinado, ele fica provisoriamente ali. E então Jeroboão, guarde esse nome, ele tem uma brilhante ideia. Já que o reino estava dividido, vamos também trazer o culto para o reino do norte. Mais um culto pagão. Versículo 26. Ele pensou, agora o reino voltará para a casa de Davi. Por quê? Porque os israelitas eles tinham autorização para oferecer sacrifícios apenas em Jerusalém. E agora o reino tinha dividido. Na cabeça dele, esse homem achou, bom, eles vão voltar e vão anualmente oferecer sacrifícios lá em Jerusalém, e o coração deles vai voltar. E aí eu vou perder o meu reinado. Continuando o versículo 27. Se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Ou seja, ele tem essa brilhante ideia. Bom, já que temos um culto lá com Roboão, no reino do sul, faremos um culto aqui no reino do norte. Um culto pagão. E detalhe, se você olhar no capítulo anterior, capítulo 11, Jeroboão era um homem de valor. Era alguém de confiança de Salomão. E um dia o profeta Aías profetiza para ele, olha, um dia você será rei em Israel. E para você será usado por Deus para tirar a idolatria que Salomão deixou contaminar o povo. Havia uma profecia, sim, para ele ser rei, mas no tempo de Deus. Da mesma forma isso aconteceu com o rei Davi. Havia uma profecia, ele foi ungido por Samuel, em 1 Samuel capítulo 16, mas houve um tempo, e é interessante, abrindo um parênteses aqui, que Davi ele não tinha essa sede pelo poder, como Jeroboão tinha. Bom, um dia eu serei rei e eu preciso lutar com todas as minhas forças, porque parece que alguns têm sede pelo poder, lutam pelo poder, matam e morrem pelo poder. Desvirtuou o culto a Deus por causa do poder. Davi não, ele espera entre 9 a 10 anos, ele foge de Saul, ele não se levanta para tomar o reino de Saul, mas ele espera o momento certo. Talvez, meus irmãos, penso eu aqui com os meus botões, que isso poderia acontecer também. Olha, já que existe uma profecia, já que pode acontecer isso, então eu vou descansar no Senhor. Mas Jeroboão não fez isso. Os versículos 26 e 27 nos mostram que a confiança desse homem, de Jeroboão, não estava em Deus e na sua promessa, mas estava em si mesmo. Ele, movido pelo medo, movido em perder ali o seu cargo, movido em perder o seu título, ele faz guerra, ele se levanta, ele tira ali o povo de Israel do caminho, tudo por causa do poder. A confiança dele estava nele mesmo, e a sua atitude é baseada no medo de que o seu povo se revoltasse contra ele. E aí no versículo 28 começa, por isso, ou seja, concluindo tudo isso, entendendo toda essa situação, depois de se aconselhar, também como um rei, um monarca, ele pede conselhos, mas em Israel os conselheiros não eram coisa muito boa não, né? Também eles recebem esse conselho de fazer 2 bezerros de ouro. Aqueles bezerros de ouro lá de Êxodo 32, você se lembra? Eles aparecem aqui no tempo da monarquia em Israel. Êxodo 32, um momento terrível no meio do povo, e aquele povo mais uma vez ouve essa triste frase: são estes, ó Israel, os deuses que tiraram vocês da terra do Egito. Como eles ouviram lá no começo, agora eles ouviram mais uma vez
essa blasfêmia, essa rebelião contra Deus. Eles haviam saído do Egito, mas o Egito não havia ainda saído do coração daquela nação, que tinha Deus como Deus superior, o Deus supremo, todo-poderoso, mas havia um panteão de deuses no coração e no culto daquela nação. Em Êxodo 32, esse momento triste, terrível, onde a espada de um israelita se virou contra outro, ou seja, houve uma batalha, muitas pessoas morreram por causa da idolatria. Uma pausa aqui, meus irmãos, olhando capítulo 12 de 1 Reis. Havia um motivo justo para aquele povo se reunir em Siquém, diante de Roboão. Havia, de fato, havia um pedido lógico, justo. Olha, Roboão, nós estamos sofrendo, o tributo, os impostos estão muito altos, sustentar toda essa corte, todo esse luxo aí do seu pai, está arrancando o couro da gente. Havia uma razão para protestar aqui, mas sabe aquela história onde a pessoa está com a razão, mas aí ela perde a razão? Porque Salomão, nós sabemos que o coração dele se inclinou para idolatria. Por mais que ele fosse sábio, ele não perseverou na verdadeira adoração a Deus. Roboão se mostra um líder tirano, se mostra um líder ditador. Olha, se com meu pai estava difícil, comigo vai piorar, sem moleza. Quem manda aqui sou eu. Um ditador estava ali em Israel. Mas Jeroboão conseguiu fazer ainda pior. Levou o povo a pecar. Aqui em 1 Reis 12, meus irmãos, surge um culto da cabeça dele. Surge um culto não movido pelas Escrituras. Surge um culto movido por necessidades políticas, razões fora ali do contexto espiritual, que levou o povo a abandonar a Deus. Se a idolatria no tempo de Salomão era uma coisa que já estava prejudicando, já era terrível, na época de Jeroboão foi escancarado, foi escandaloso o que esse homem fez, e quase que acontece uma guerra entre o sul e entre o norte. Continuando no texto, versículo 30, nos diz que tudo isso se tornou pecado. Por quê? Esse homem fez centros de adoração, um em Betel e outro em Dan. Colocou ali os bezerros de ouro e disse: olha, esses são os deuses que tiraram vocês do Egito. Agora vocês não precisam mais ir lá em Jerusalém oferecer sacrifícios. Nós vamos oferecer sacrifícios aqui mesmo. E eu pergunto, o que tinha na cabeça desse homem para fazer um negócio desse? Onde que ele está? Qual está o juízo desse homem? Versículo 31, surge uma nova classe de sacerdotes em Israel. Olha só. Versículo 31, Jeroboão fez também santuários nos lugares altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram filhos de Levi, onde já se viu. Quem deu autorização para esse homem fazer um negócio desse? Nós sabemos, de acordo com Deuteronômio capítulo 18, aqueles que serviam como sacerdotes, eles tinham que serem descendentes diretos, serem descendentes da tribo de Levi. Olha o versículo 5, Deuteronômio 18, 5. Porque o Senhor, o Deus de vocês, escolheu os levitas. Foi Deus quem escolheu. Não foi Abraão, não foi Isaac, não foi Moisés, não foi ninguém, foi Deus que estabeleceu isso. Escolheu os levitas e os filhos deles, do meio de todas as tribos de Israel, para ministrarem em nome do Senhor todos os dias. E simplesmente deu a louca nesse homem, da cabeça dele: nós vamos inventar um novo culto aqui. Um culto segundo a minha vontade, segundo as minhas necessidades. O 32, instituiu uma festa no 8º mês.
Aqui, mais especificamente, Jeroboão também mudou o calendário das festas de Israel. A festa dos tabernáculos ele remarcou. E não só essa, ele mudou praticamente todo o calendário ali, por conta dessa brilhante ideia de inventar um culto para rivalizar com o culto lá de Judá. Onde esse homem estava com a cabeça, meus irmãos? E no versículo 33, destaque para a expressão, escolhido ao seu bel prazer, escolhido segundo a sua vontade. Escolheu os ídolos, escolheu ali a forma de adorar a Deus, e os especialistas no texto diz que esse homem também se consagrou, se ordenou sacerdote. Olha que maravilha, você dorme uma pessoa normal, acorda um sacerdote. Olha que maravilha que estava acontecendo ali no Reino do Norte. Um resumo do que esse homem faz neste capítulo. A unidade do povo foi quebrada, fisicamente e espiritualmente. Ou seja, era um povo só, reunido em 12 tribos. Há uma cisão, e 10 tribos estão no norte. Futura capital, Samaria. 2 tribos estão no sul, onde a capital continua sendo Jerusalém. Mas havia uma cisão espiritual. Aquele povo, a partir de 1 Reis 12, não seria mais o mesmo. Não ia dar mais liga aqui na comunhão desse povo. A idolatria no norte foi instituída. Se até esse momento era uma coisa velada, agora não, era escancarada. Se tornou lei, agora pode. Vamos adorar a Deus do jeito que a gente quer, do jeito que a forma, do jeito da nossa cabeça, ao bel prazer. Esse homem, propositalmente, ele fez um desvio do culto ao Deus de Israel. Deturpou a função dos sacerdotes, se declarou um sacerdote. Mudou o calendário das festas, e por motivos externos, motivos políticos, esse homem dividiu o povo de Deus, e maculou a adoração em Israel. Você já conhecia essa história? História triste. A partir desse momento, Israel não foi mais o mesmo, e os livros, o 2 Reis termina de uma maneira terrível. O pecado deste povo não passou desapercebido diante de Deus, e nós temos no final deste livro, do 2º volume, o cativeiro babilônico, o cativeiro assírio, onde Deus puniu severamente o seu povo, que distorceu o culto, distorceu a palavra, não deu ouvidos à voz de Deus. Amém, meus irmãos? Gostaria de trazer algumas lições, algumas aplicações para a nossa vida. E a meditação nessa noite, para nós refletirmos como está o nosso culto, o que nós estamos fazendo para Deus. Será que está de acordo com as Sagradas Escrituras? Ou será que é da nossa cabeça, fazemos do jeito que nós queremos fazer e será que Deus aceita de fato essa adoração? Por isso, em primeiro lugar, um alerta para o nosso coração. Porque esse espírito de Jeroboão, essa mentalidade, essa rebelião também ronda o nosso tempo. Ela não ficou lá no Antigo Testamento e foi esquecida, não. Esse pecado também faz parte do nosso tempo. Roboão se revelou um líder tirano, mas Jeroboão o superou. A história dos reis parece que existe um ranking de pecados, cada um pecando mais profundamente do que o outro. No nosso tempo também são muitos os pecados da igreja de Cristo, do povo de Deus. Motivos pessoais, motivos políticos dividem a igreja de Cristo. Motivos pessoais, personalizados, ferem a sã doutrina do Evangelho.
E você sabe isso melhor do que eu. No nosso tempo, a adoração a Deus, ela está contaminada. Práticas antibíblicas pipocam aí em muitas igrejas ou em pseudo-igrejas que teologicamente não podem nem ser categorizadas como igreja. No nosso tempo, meus irmãos, surge um evangelho místico, surge um evangelho que você procura um farelo do evangelho, do verdadeiro evangelho, uma migalha, e muitas vezes nem isso você encontra. No nosso país, muitos movimentos e até parecem ser de boa vontade, até parecem querer ali uma boa intenção para levar o evangelho, mas estão deturpando as sagradas escrituras. Um culto segundo a cabeça de seus líderes, segundo a vontade, segundo a opinião própria. Um culto segundo a minha vontade, como se fosse um restaurante self-service. Você entra lá, você olha a comida, se não estiver muito do seu agrado, você atravessa a rua e vai para outro lugar para se alimentar. Hoje, isso tem acontecido na igreja de Cristo. Pessoas buscando não a adoração, não o serviço a Deus, mas sim resposta para os seus problemas. Talvez um bezerro de ouro escandalizaria muitos, né? Você entrar num templo, meu Deus, um bezerro de ouro, mas talvez ele esteja camuflado, talvez ele esteja ali enrustido, esteja ali fazendo o mesmo estrago, levando pessoas a se rebelarem contra Deus. E meus irmãos, um culto que não é da vontade de Deus, que não parte das Escrituras, Deus não é obrigado a aceitar qualquer coisa, porque as pessoas estão de boa vontade, ou porque os tempos mudaram e as coisas estão diferentes. Inúmeras desculpas ou justificativas nós ouvimos diariamente para estes que se acham detentores da verdade ou querem criar ali um culto segundo a sua vontade, segundo a sua perspectiva, mas que não tem nada do evangelho. Nós precisamos denunciar isso, meus irmãos. Nós precisamos, em primeiro lugar, viver o evangelho de maneira bíblica, servir a Deus de maneira bíblica, mas nós precisamos denunciar os mercadores da fé, aqueles que pregam que o culto é o lugar onde você pode extravasar os seus sentimentos e as suas necessidades. Para muitos o culto é isso. Você veio aqui para realizar, para conseguir, para conquistar, para determinar, ou pior ainda, o culto se tornando um momento de entretenimento. Olha só que maluquice, como o pastor Sérgio Gini pregou hoje pela manhã, muitas maluquices no meio do povo de Deus, mas isso não se sustenta. O que sustenta uma igreja é o ensino bíblico, o ensino verdadeiro. O que sustenta a vida do crente, uma família na presença de Deus. Não é um culto que nos agrade, porque se o culto não tem agradado você, que bom, porque essa não é a nossa intenção. Nós estamos aqui para servir a Deus, seja os oficiais, seja diáconos, diaconisas orientando o culto, seja o ministério de louvor, ou vários ministérios que servem as pessoas aqui. Estamos aqui para servir a Deus, mas também para servirmos uns aos outros. A igreja não é esse lugar onde nós queremos extravasar ou realizar todos os nossos devaneios. Por isso, em segundo lugar,
um alerta, mais um alerta: cuidado com o seu coração. Por quê? Porque essas coisas tendem a roubar a nossa atenção, tendem a ser palatáveis. Mensagem dessa noite: um reino dividido, um culto dividido, mas por causa de um coração dividido. Se o reino foi dividido, o culto foi dividido, é porque o coração daqueles que estavam na liderança em Israel estava dividido. A rebelião já estava dentro do coração deles. Uma rebelião desse tamanho aqui é fácil de notar. Onde já se viu colocar ídolos dentro do culto, criar uma classe sacerdotal que não eram levitas, dividir o povo, fazer guerra, etc, etc. Algumas rebeliões são fáceis da gente identificar, mas preste atenção: existe uma rebelião que ela é mais sutil, ela é mais sorrateira, em um lugar secreto, uma rebelião dentro do nosso coração, uma rebelião muitas vezes que nós fazemos algumas convenções, no secreto da nossa alma, ali nós nos rebelamos contra Deus. Isso abala a nossa comunhão com Deus. E eu gostaria de dizer para você que todo pecado é rebelião contra Deus. Às vezes existem esses pecados explícitos, gigantescos, mas às vezes é o pecado lá no íntimo do nosso coração. Talvez não divida um reino, não divida o culto, mas o nosso coração, a idolatria está lá guardadinha, a rebelião está lá, e por fora até podemos expressar um culto a Deus, estamos aqui no horário certo, levantamos as mãos, mas lá dentro do nosso coração existe uma rivalização contra a palavra de Deus. Isso é característica do nosso tempo. É triste, meus irmãos, quando você está diante de alguém, você vai ministrar a palavra de Deus e você mostra ali um conceito da palavra de Deus e a pessoa vira para você e fala: olha, pastor, isso é muito bonito, mas eu não concordo com a Bíblia. Meu Deus, quem somos nós para discordar de alguma coisa? Mas o nosso tempo tem criado essa mentalidade: eu vivo do jeito que eu acho melhor, eu crio um Deus segundo a minha imagem, segundo a minha semelhança. Eu faço convenções com o pecado. O pecado do meu irmão é gigantesco, precisa olhar com um telescópio, de tão grande que ele é, mas o meu precisa de um microscópio, de tão pequenininho que ele é. Fazemos convenções a todos os momentos, mas nós não podemos esquecer, meus irmãos, que o pecado atrai a ira de Deus. De acordo com 1 Reis 14:16, Deus se manifesta diante de toda essa presepada aqui de Jeroboão. A ira de Deus viria sobre Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos que fez Israel cometer. Ou seja, a classificação de pecados aqui ainda é mais profunda, porque não apenas ele pecou, mas ele levou um povo a pecar. E muitos nesse tempo têm levado inúmeras pessoas, levado os pequeninos aí a pecar, levado pessoas que às vezes sem instrução, pessoas muitas vezes de boa fé, têm depositado o seu coração, têm depositado a sua esperança num evangelho que não é o evangelho bíblico. Vivemos um tempo em que cada pessoa se torna um especialista em Bíblia. Por isso, cuidado com o seu coração ao emitir opiniões. Às vezes não concordamos com algumas coisas na igreja, às vezes não está do nosso gosto, às vezes não é tudo aquilo que nós imaginamos. Mas cuidado, meus irmãos, porque primeira IPI de Bauru, nós temos zelo, seja na pregação, seja na organização, seja nos conceitos que nós ensinamos, seja na doutrina. Nós sabemos do peso que é
ensinar desta grandiosa responsabilidade. E eu confesso para você que é com muito zelo que nós chegamos aqui para ensinar as Escrituras, e isso tem sido uma marca aqui dessa igreja. A minha oração é para que não surja aqui um culto segundo a nossa cabeça, segundo o nosso gosto, porque nós achamos que é assim, etc. e etc. Muito cuidado, cuidado com o seu coração, cuidado com o nosso coração, porque às vezes estas propostas maliciosas, tendenciosas, elas roubam o nosso coração. E por fim, eu também queria chamar a atenção sobre um reino que será revelado, sobre o futuro. Por quê? Porque os reis de Judá, os reis de Israel, deixaram muito a desejar. Uma sucessão ali, se você lê essas narrativas, é triste, é trágico. Vez ou outra nós lemos nos versículos que o rei fulano de tal fez o que era mal aos olhos do Senhor. E um rei que pecou diante de Deus, geralmente ele conduzia toda a nação ao pecado. Uma mistura ali de idolatria, de rebelião, uma mistura de luta pelo poder, e isso é terrível. Eles deixaram a desejar, com certeza. Mas nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que haverá um reino eterno. Um reino que jamais terá fim, baseado na misericórdia, na justiça, na igualdade, na fidelidade, na bondade de um Deus Todo-Poderoso. Um reino que não haverá corrupção. Um rei que é digno de todo louvor, de toda adoração. Um rei que é santo, santo, santo. É este reino que nós devemos aguardar, é este reino que nós devemos esperar com o coração ardente, porque deste lado da eternidade os governantes eles deixam a desejar. Os ditadores e os governantes, por mais intencionados, bem intencionados que eles sejam, nós sabemos do resultado da política. Nós sabemos do resultado de colocar nossa esperança em alguém imperfeito, pecador. Essa tirania aqui, revelada no Antigo Testamento, não acabou, ainda temos isso. Ainda nos frustramos, criamos falsas expectativas com os governos deste tempo. Mas eu gostaria de lembrar uma passagem lá de Marcos capítulo 9. Jesus, no Monte Horebe, diante da transfiguração, as vestes de Jesus, elas resplandeceram, o céu desceu na terra, e o Pai então se pronuncia: este é o meu Filho amado, escutem o que Ele diz. As palavras dele são de vida, são de eternidade, são de salvação. Este é o meu Filho amado. Para nós darmos ouvidos ao que o Senhor tem para dizer. Não era para ouvir que Moisés, simplesmente Elias, ou até Pedro, que ficou encantado com aquela experiência, mas que o nosso coração esteja atento àquilo que é ordem, àquilo que é exigência, que o nosso Senhor deseja do nosso coração. Lá em Mateus capítulo 7, também, só para ilustrar este reinado eterno, perfeito. Capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 21, o Senhor nos diz no Sermão da Montanha: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. 22, muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal.
Que triste esse versículo, terrível. Para muitos parece que nem existe na Bíblia, né? Acho que apagaram, deletaram, tiraram esta página. Eu costumo dizer que esses 3 versículos, eles podem ser chamados de os conhecidos do mundo, mas os desconhecidos de Deus. Haverá esse dia, meus irmãos, um dia em que estarão diante do Senhor pessoas que tiveram muita influência nesse mundo, poderosos, aqueles que fizeram muitas coisas. Talvez nós saberemos o nome um por um deles, mas terrivelmente, tragicamente, o Senhor dirá: eu não conheço vocês, eu não sei quem vocês são. Maior proposta e maior desafio dos evangelhos é nós sermos fiéis a Deus. Esta palavra nos chama para nós vivermos em fidelidade a Deus. Haverá um dia, um reino que não terá fim. Haverá esse glorioso dia, a volta de Cristo, tudo será transformado, mas enquanto isso não acontece, o Senhor nos chama para vivermos fielmente as suas sagradas palavras, as sagradas escrituras. Haverá um rei que governará para sempre, mas enquanto esse grandioso dia não chega, somos convidados a permanecer fiéis diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.